Amém? Vamos dar início ao culto, irmãos. Glória a Deus. Todos estão preparados? Amém, irmãos? Estamos todos aqui, amém? Todos atentos, vamos dar início ao culto. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir que abra a sua Bíblia no Salmo 16, amém? Aleluia. É tempo de celebrar na presença de Deus. É tempo de se alegrar. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é bom. Quando Ele chega, aleluia, a tristeza tem que partir. Quando Ele chega, o problema desaparece. Porque na presença dEle, nós podemos exultar de alegria. Encontraram Salmo 16, vamos ler o versículo 11. Glória a Deus. Todos estão aí? Salmo 16, vamos ler o versículo 11. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. E aí, estamos lá? Salmo 16, versículo 11, vamos lê-lo todos juntos, amém? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Glória a Deus, um forte aplauso ao nosso Deus que vive, que reina eternamente. Aleluia! Glória a Deus, alegre-se na presença dEle. Esse é o dia que o Senhor fez, aleluias, para nós. Hoje o Senhor nos dá uma oportunidade mais de celebrarmos em Sua presença, de declarar os grandes feitos do Senhor pelo seu povo. Glória a Deus. Eu gostaria de já dar as boas-vindas a você que é visitante, que nos visita pela primeira vez. Seja bem-vindo. Essa é a casa do Pai. Esta igreja é uma igreja pública onde nós podemos vir e buscar a presença dEle, aprender da sua palavra, se alegrar como povo de Deus. Amém? Sinta-se à vontade. Vamos estar orando e logo passar para o grupo de louvor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amén. Paz del Señor a todos. Muy buenas noches. Qué alegría es estar aquí nuevamente en la casa del Señor y todos juntos. Yo les quiero invitar para juntos leer el Salmos 36. ¿Podrían abrir su Biblia nuevamente, por favor? Salmos 36, del 5 al 10. Amén. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Amén. Nuestro Padre es un Dios tan grande que con su misericordia no acaba y siempre es derramado sobre nosotros. Por su amor y misericordia, hoy nosotros estamos aquí. Él nos trajo aquí. No olvidemos cuánto Dios nos ha saciado hasta ahora con sus delicias que Él tiene para darnos. Cuánto amor ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y hoy les quiero invitar para recordar cada maravilla que ha hecho en nuestras vidas
y buscarlo con un corazón agradecido. Les invito a glorificarlo, a exaltar su nombre por quién es Él y por quién va a ser, porque sigue cayendo sus misericordias, sus maravillas y todos los regalos que Él tiene para nosotros. Así como dice en el Salmo, ¿no? Que es un manantial de vida. Así que entonces seguirá llenando nuestras vidas. Amén. Él tiene mucho para darnos a todos nosotros. Amén. Juntos alabemos al Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor.
allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, sublime. Gracias, sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, su vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré
principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre Es sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. cuán grande, Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. oh Señor, tú eres grande, Señor, gracias, Señor. Gracias, Dios, por haber llegado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por derramar ese amor, Señor, y tu misericordia en nuestras vidas, Dios. Padre amado, que nuestros pasos nunca se aparten de ti, Señor. Guíanos, Señor, siempre, Señor, en tu camino, Dios. Señor, que tus manos siempre estén con nosotros, Señor. Que nosotros siempre podamos oír tu voz. Gracias, Señor, te amamos, Señor. Eres grande, Dios, tú eres grande, Señor. Eres el único Dios. Eres el único. Al único que merece ser exaltado. El único que merece ser alabado. Oh, gracias, Señor. Señor, eres el único, Señor, que merece, Señor, que nos mostremos, Señor, ante tus pies, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Todos Oh, Señor, eres maravilloso, Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Señor, gracias, porque sin ti, Señor, nosotros no podemos avanzar, Dios. Sin ti, Señor, nosotros no podemos, Señor, seguir, Señor. Gracias, Dios, tú eres grande, Señor. Cántenle al Señor, hermanos, cántenle. Eres Dios y todos lo verán. Con grande
Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, un aplauso para el Señor.愛する主は御手の中でいつでも安らぎを得る。目覚めの時から眠るまで素晴らしい主を賛美する。あなたは良い方、いつも誠実な主、命ある限り素晴らしい主を賛美する。愛する主は人の中でいつでも安らぎを得る。目覚めの時から眠るまで素晴らしい主を賛美する。あなたは良い方、いつも誠実な主、命ある限り素晴らしい主を賛美する。愛する主は火からも助けそばにいる。絶望の時も我が父なる神共なる主、素晴らしい主と歩みます。あなたは良い方、いつも誠実な主、命ある限り素晴らしい主を賛美する。あなたは良い方、あなたは良い方、いつも誠実な主、命ある限り素晴らしい主を賛美する。溢れる恵み、溢れ
私を溢れる恵み私を今すべて捧げます我が命を溢れる恵み私を溢れる恵み私を溢れる恵み私を今すべて捧げます我が命を溢れる恵み私をtu fidelidad sigue persiguiéndome tu fidelidad sigue persiguiéndome todo lo que soy te lo entrego hoy a ti me rendiré tu fidelidad sigue persiguiéndome tu fidelidad sigue persiguiéndome tu fidelidad sigue persiguiéndome todo lo que soy te lo entrego hoy a ti me rendiré tu fidelidad sigue persiguiéndome en mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido tan fiel con mi ser con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido tan fiel con mi ser con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido tan fiel con mi ser con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios yo cantaré de la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya, gracias Señor, gracias Padre, te entregamos Señor este día Señor, en el nombre de Jesús, amén. Agradecemos la oportunidad. Paz, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por mais esta oportunidade que nos concede de podermos estar aqui neste lugar para nos adentrarmos no santuário, nas moradas do Altíssimo, e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse é o dever de todo cristão, de todo homem aqui na terra, amados irmãos. De buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar o seu nome enquanto está perto.
Gostaria nesta noite, amados irmãos, de compartilhar com a igreja alguns versículos da palavra de Deus, para que nós possamos compreender qual é a largura, a estatura, o comprimento e a profundidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Antes de lermos a palavra de Deus, gostaria de expressar aos irmãos o que nós, pelo Espírito de Deus, iremos ministrar, segundo a sua graça e a sua palavra, algo que lá no Antigo Testamento, Deus, falando aos pais pelos profetas, e muitas coisas, amados irmãos, estão escritas ali para o nosso proveito, para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. E Deus deixou ali escrito, amados irmãos, para que nós, observando, não façamos e não caiamos naquilo que aconteceu com Israel. Um povo que foi escolhido entre todas as famílias da terra. Deus escolheu a nação de Israel e a nomeou como seu povo, para que ela fosse um verdadeiro testemunho da grandeza desse Deus tão imensurável, tão insondável, tão inescrutável, amados irmãos, para que as demais nações ao redor pudessem ver em Israel aquilo que Deus, desde o princípio, amados irmãos, antes de criar todas as coisas e em seu propósito, estabelecer um povo santo, adquirido e com boas obras para o servir. E eu quero nesta hora, amados irmãos, nesta ocasião, que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro do profeta Oséias, no capítulo 14. Aleluias. E depois de passarmos, amados irmãos, e explanarmos aqui alguma mensagem da palavra de Deus, quero trazer para os nossos dias, para a igreja de hoje, para que nós podemos entender e compreender, amados irmãos, o que a palavra de Deus ela expressa nos últimos dias. Livro do profeta Oséias, capítulo 14, versículo 1, amados e queridos irmãos. Amém? Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelo teus pecados tens caído. O versículo 9, queridos irmãos, diz assim: quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Tome seu assento, queridos irmãos, dando glória a Deus.
Eterno Deus, Criador de todas as coisas, Tu criastes os céus, a terra e o mar, a fonte das águas e tudo o que neles há. Por Ti e para Ti são todas as coisas, pois Tu criastes para o Teu louvor e para a grandeza do Teu nome, ó Senhor. Senhor, Tu criastes o firmamento dos céus, o Senhor criastes o firmamento da terra, fizeste a separação das águas, e ao Teu mando, Senhor, ela não traspassa. O Senhor também criastes o homem, a Tua imagem e a Tua semelhança. E o Senhor o colocou ali naquele jardim, para cuidar, para cultivar. E o Senhor desses a ele as instruções necessárias. E o Senhor lhe desse a sua palavra para que ele observasse e obedecesse. Mas de repente o homem, ele transgrediu e ele pecou. E uma vez pecado, entrou a morte no mundo. É por isso que todos morrem. Pela culpa de um homem e suas transgressões, toda geração, todo homem, Senhor, ele perece e padece. Mas graças te damos, ó Deus e nosso Pai, nesta hora, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim como pelo homem entrou o pecado no mundo, por um homem, aleluia, entrou a salvação eterna. E é por esta oportunidade que o Senhor nos deu, estamos aqui, Senhor. Porque se o Senhor não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não estaríamos aqui nesta hora. E esta é a razão, Senhor, de nos alegrarmos diante de Ti neste lugar. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor nosso Deus. E que a Tua palavra nesta noite, Senhor, ela venha, meu Deus, nos corrigir. Ela venha, Senhor, nos açoitar. Ela venha, Senhor, aleluia, nos exortar e nos edificar para a glória do Teu nome. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, como dissera sobre a nação de Israel, e quando eu leio e medito nas Escrituras sagradas, nas Escrituras da verdade, amados irmãos, e eu vejo aquilo que está escrito para o nosso ensino, aquilo que Israel, amados irmãos, contemplou, aquilo que Israel viu, o que nós não vimos. Aquilo que os pais presenciaram, amados irmãos, quando aquele monte estava fumegando, e todo ao seu redor estremecia, pela presença do Todo-Poderoso. Israel viu, amados irmãos, aquilo que os nossos olhos ainda não viram. Eles viram, amados irmãos, o poder de Deus operando. A Bíblia diz, queridos irmãos, que por 40 anos Deus sustentou aquela geração no deserto. A Bíblia diz, amados irmãos, que os seus sapatos não envelheceram nos seus pés. E as suas roupas, amados irmãos, tão poucas se envelheceram também. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que no deserto é um lugar escaldante, é um lugar muito quente. Durante o dia, amados irmãos, a temperatura ela sobe muito. E para quem não tem, amados irmãos, o costume, está arriscado a perder a sua vida. E durante a noite, amados irmãos, a temperatura cai
degradamente. Mas Deus, amados irmãos, durante o dia, diz as Escrituras que uma nuvem acompanhava a nação, acompanhava aquele povo. E durante a noite, amados irmãos, uma coluna de fogo estava ao redor daquele acampamento do povo de Deus. Isso Israel contemplou e viveu, amados irmãos, o poder de Deus. Israel viu as grandezas de Deus, amados irmãos. No meio do deserto não produz nada a não ser pó, sequidão, morte. Mas a Bíblia diz que Deus não deixou faltar o pão àquela geração, amados irmãos. Deus sustentou a Israel desde o dia em que ele os tirou da terra do Egito, da terra da servidão, da escravidão, para levar a uma terra que ele havia dado a Abraão, Isaque e Jacó. Uma terra farta, uma terra, amados irmãos, que manava leite e mel, ou seja, uma terra produtiva, uma terra boa. A Bíblia diz, queridos irmãos, que quando Josué enviou ali os seus espias sobre aquela terra, a Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva, amados irmãos, 2 pessoas para poder carregá-los. Era uma terra boa, uma terra farta e produtiva, amados irmãos. É esta terra que Deus havia dado a Abraão, Isaque e a Jacó e a sua descendência. Deus tem coisas boas, amados irmãos, para os seus. Deus não te dá, amados irmãos, coisas ruins ou estragadas. Tudo que Deus nos dá, amados irmãos, é bom e perfeito. Deus não tem miséria. Deus tem coisas boas, amados irmãos, para o seu povo. Para aqueles que o amam, para aqueles que lhe obedecem. Porque quando olhamos para as Escrituras, amados irmãos, e vemos ali, naquela nação, que nem todos foram fiéis. Nem todos foram fiéis a Deus, amados irmãos, com tudo aquilo que eles contemplaram e viram. Com toda aquela grandeza do poder de Deus. Havia ali, amados irmãos, aqueles que eram infiéis. E aqueles que se apartaram do Deus vivo. E o profeta Oséias, amados irmãos, passados-se muitos anos depois, ele disse para a nação que estava totalmente corrompida e entregue aos pecados. A imoralidade, a depravação total, amados irmãos. Se tem uma coisa triste e terrível, é quando um crente se desvia, amados irmãos. É quando uma pessoa que é cristã, ela sai da presença de Deus e volta de novo para este mundo. A Bíblia diz que ela se torna, amados irmãos, pior do que um ímpio. Ela se torna pior do que um ímpio. Porque as suas práticas, irmãos, é pior do que a primeira. É por isso, queridos irmãos, que o profeta diz para a nação: converte-te, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. O que nos afasta da presença de Deus, amados irmãos, é o pecado. O pecado, amados irmãos, é o mesmo que aconteceu lá no princípio. É o mesmo que acontece hoje, amados irmãos, que aconteceu nos dias de Israel. O pecado é o mesmo. O pecado não muda. O criador do pecado, amados irmãos, ele caiu dos céus
Porque nele não havia a verdade, nele havia a mentira. E a Bíblia diz, amados irmãos, que ele é o pai da mentira. Por isso nele não há verdade. E o pecado, queridos irmãos, é uma coisa que é como se fosse um presente, como se fosse um mimo. Você vai acariciando, ele vai te acariciando. Quando você pensa que não, amados irmãos, ele já te tomou. E uma vez no pecado, amados irmãos, é difícil sair. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então veja a diferença, queridos irmãos, entre servir a Deus e entre servir ao pecado e ser escravo do pecado. Porque hoje, amados irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, em um tempo de modernidade, em um tempo onde o conhecimento tem aumentado sobre toda esta terra. Hoje todos têm o conhecimento, amados irmãos. Hoje nós temos a internet. Qualquer um consegue, amados irmãos, chegar naquele propósito que está procurando, naquilo que está buscando. Hoje nós temos a internet ao nosso alcance e nós podemos usá-la tanto para o bem quanto para o mal. Se não soubermos manuseá-la, amados irmãos, podemos trazer o mal, podemos fazer o mal. Nós vemos, queridos irmãos, que as nações elas buscam as suas invenções. O homem busca as suas invenções. O homem descobriu a AIDS, mas não descobriu a sua cura. Não é verdade? Os homens descobriram a AIDS, mas não descobriram a cura. Os homens descobriram o câncer, mas não descobrem. Não descobrem, amados irmãos, a cura. Como descobrir uma coisa e não descobre a outra, amados irmãos? Há algo estranho no ar, não é? Há algo estranho no ar. Porque os homens, amados irmãos, eles buscam os seus próprios interesses. Eles não querem, amados irmãos, eles não querem o teu bem, eles querem a tua escravidão. É por isso que as nações, amados irmãos, que são governadas por homens, eles governam, as nações governam os países a seu bel prazer. E nós vemos, amados irmãos, como a corrupção ela tem entrado e assolado as nações e tem assolado esta terra. Por isso a Bíblia diz, amados irmãos, que o povo que conhece o seu Deus, ele fará proezas. A Bíblia diz também, amados irmãos, que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando voltamos na história, amados irmãos, nós vemos nações da onde nasceram homens de Deus que levaram o evangelho a todas as nações. Nações, amados irmãos, que no estatuto das suas leis, das diretrizes dos países, a primeira página, amados irmãos, era a lei de Deus, eram os 10 mandamentos. E a nação era guiada, amados irmãos, por aquilo, pela palavra de Deus. E quando a nação caminhava, de acordo com a palavra de Deus, a nação era rica, era próspera, era feliz e era guardada. Mas quando a nação abandonou a Deus e se corrompeu em seus pecados, Deus então virou as suas costas e tirou então a sua mão.
e a destruição veio sobre estas nações. Olha a Europa, amados irmãos, como ela está hoje. Olha a América como está hoje. Olha o Brasil, como ele está hoje. Olha o Peru. Olha a Bolívia. Olha a Venezuela. São nações que foram alcançadas pelo Evangelho, tempos e tempos atrás, amados irmãos. E hoje está nessa decadência, porque abandonaram a Deus. Não foi Deus que abandonou, sim, a nação abandonou a Deus. E isto, amados irmãos, é um grande perigo para nós hoje como igreja aqui na terra. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos advertiu em sua palavra, amados irmãos, para nós estarmos atentos e apercebidos. Porque assim como Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó uma terra farta, uma terra rica, uma terra produtiva, o mesmo Senhor que desceu dos céus, e este mesmo Senhor voltará, amados irmãos, Ele tem dito na sua palavra que Ele tem preparado um novo céus e uma nova terra para ser a nossa morada. Porém, queridos irmãos, há alguns requisitos que Ele deixou escrito aqui, para que a sua igreja não faça como também aconteceu com Israel. Nós temos aqui, queridos irmãos, as Escrituras Sagradas. Ela é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós não fazemos parte, queridos irmãos, do Antigo Testamento, mas nós fazemos parte de um Novo Testamento. E a Bíblia diz, amados irmãos, que nós somos o Israel de Deus, o novo Israel. E o apóstolo Paulo, queridos irmãos, em uma de suas cartas, ele disse que a incredulidade, ela veio em parte a Israel. E por que esta incredulidade, ela veio em parte para Israel, amados irmãos? Para que nós, que éramos gentios, amados e queridos irmãos, que estava separado das promessas eternas de Deus, que não fazia parte do seu povo. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus. E uma vez, queridos irmãos, ali enxertados, fomos então aceitos por Deus e chamados filhos de Deus, segundo a sua promessa. Mas o apóstolo, amados irmãos, ele adverte pelo Espírito de Deus, dizendo, assim como aconteceu com Israel, que nós estejamos apercebidos e atentos, e não façamos o mesmo que Israel fez, para que nós também não sejamos descartados da oliveira verdadeira que é Cristo. Nos evangelhos, amados irmãos, ou melhor, no evangelho, porque não existe 4 evangelhos, existe um evangelho. Há 4 pessoas que escreveram o evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não são 4 evangelhos, são apenas um evangelho escrito por 4 pessoas. E nesse evangelho, amados irmãos, o Senhor disse ali, olha, muitos naquele dia chegarão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos, em teu nome pregamos e pessoas se converteram. E a Bíblia diz que o Senhor dirá abertamente, amados irmãos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, igreja? O que é iniquidade?
A iniquidade é o pecado. O pecado é a iniquidade. É a separação entre Deus e o homem. Quando Adão pecou, ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu aquela presença. Então, meus queridos e amados irmãos, estejamos atentos e vigilantes ao que o Espírito Santo diz nos últimos dias. Porque se nós estamos aqui hoje, amados irmãos, é pela graça e a bondade de Deus. E se Deus nos deu esta oportunidade, amados irmãos, de fazer parte do seu povo, então não desperdicemos esta graça, amados irmãos. Não vivemos como os demais, mas que a nossa vida, amados irmãos, seja sóbria. Que a nossa vida, amados e queridos irmãos, seja sincera diante de Deus. Que possamos permanecer no seu amor, que é o seu mandamento que Ele nos deu. Jesus disse, olha, um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele não disse, amados irmãos, para odiarmos uns aos outros, não. Até aos nossos inimigos, Ele disse, amados irmãos, para orar. Ele não disse para odiar, Ele não disse para perseguir, Ele disse, orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, por aqueles que se levantam contra ti. Veja, amados irmãos, que o Senhor, Ele veio na contramão daquilo que os fariseus, daquilo que o sumo sacerdote pregava naquele tempo. Jesus veio a esta terra, amados irmãos, foi para trazer divisão, para trazer dissensão, para trazer a espada. Para quem olha e observa e lê a palavra de Deus nos evangelhos, está escrito que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, amados irmãos, a esta terra, não foi para trazer paz, mas foi para trazer a espada. Se você aguarda a paz, amados irmãos, neste mundo, você está perdendo o seu tempo. A sua esperança é vã. Porque Deus veio a esta terra, amados irmãos, para trazer a divisão entre o pai e o filho, entre a filha e a filha, entre a nora e a sua sogra e vice-versa. E a Bíblia diz, amados irmãos, que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Veja, queridos irmãos, que quando você não servia a Deus, você tinha uma paz, uma tranquilidade em sua casa, em seu lar. Mas quando você se converteu a Deus e foi chamado por Deus, e a sua vida mudou aqueles costumes e padrões que você vivia e servia ao Deus deste século, a divisão entrou na sua casa. Porque os seus pensamentos agora são diferentes. Os seus pensamentos não são pensamentos de morte, mas são pensamentos de vida. Por isso há uma divisão. Quando eu me converti, queridos irmãos, há 30 anos atrás, se não me falha a minha memória, não sou tão velho assim, queridos irmãos, tenho apenas 18 anos e alguns meses. Eu me lembro, amados irmãos, que foi uma guerra em minha casa. Foi uma guerra em minha casa, amados irmãos. E a minha esposa nem se fala. A sua família idólatra até o cotovelo dos dedos do pé. Foi uma luta, uma perseguição, uma provação, amados irmãos. Mas Deus foi fiel para conosco. E Deus nos guardou, queridos irmãos, e tem nos guardado até este dia. Se quiséssemos regressar para o Egito, amados irmãos, para este mundo novamente, temos a oportunidade.
Temos a liberdade. Mas esta liberdade, amados irmãos, ela foi cativada por Cristo. E a nossa liberdade hoje, amados irmãos, ela está em Cristo. Não digo aos irmãos que sou perfeito. Não digo aos irmãos que sou 100% santo, 100% crente. Não, amados irmãos. Eu falho. Estou sujeito às mesmas paixões que os irmãos. Às vezes eu peco por falar, peco por agir. Mas graças a Deus, amados irmãos, que nos dá a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque enquanto estamos aqui neste corpo frágil, amados irmãos, este corpo desta carne, nós temos um Deus que nos dá força e nos dá a vitória. E para nós colocarmos uma vírgula aqui, queridos irmãos, eu gostaria de ler apenas com os irmãos na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Os irmãos estão compreendendo? Entendes o que eu abro? Compreendes? Não? Irmão Manuel não compreende. Por favor, um tradutor aqui para Manelo. Irmã, cuida dele. Negai shimasu. Hebreus capítulo 3. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eternamente. Amém? Capítulo 3, versículo 7, amados irmãos, isso é para a igreja hoje. O nosso tempo, amados irmãos, é muito curto. Se nós pudéssemos chegar na igreja, amados irmãos, orarmos, cantarmos a Deus um alto louvor, perfeito e agradável, e na sequência entrarmos no estudo da palavra de Deus e aprofundarmos no conhecimento da graça de Deus, queridos irmãos, nós sairíamos daqui uma outra pessoa. Sairíamos daqui convencidos e convertidos, amados irmãos, em uma nova criatura, em um novo ser, em um novo homem, em uma nova mulher. Mas cada coisa ao seu tempo. Cada coisa ao seu tempo. Deus pode operar, amados irmãos, em um piscar e abrir de olhos. Versículo 7 nos diz assim, queridos irmãos: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Veja que está falando e lembrando de Israel. Lá atrás, amados irmãos, lá no deserto, o que aconteceu com a nação. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. O Espírito Santo é lindo, é maravilhoso, irmãos. Ele inspirou as pessoas santas para escrever esta escritura. E é o mesmo Espírito Santo, amados irmãos, que atuou no tempo dos apóstolos, da igreja primitiva, ele atua em nossos dias de hoje. Porém, por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Será que esta palavra, amados irmãos, não condiz com a igreja de hoje? Não diz respeito a nós hoje como igreja? Será que os nossos caminhos são tão perfeitos, mais do que foi de Israel? Será que nós somos mais perfeitos do que aquela nação, amados irmãos, que caminhou 40 anos por aquele deserto com Deus?
Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Versículo 12, queridos irmãos. Medite bem neste versículo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. A Bíblia diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração para de tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem a saída. Quando a Bíblia diz coração, amados irmãos, o que lhe vem à mente? O que os irmãos entendem quando a Bíblia diz coração? O que a Bíblia diz, irmão Manuel, quando fala sobre o coração? Cocorô. Será que esse coração aqui, pulsante que bate, esse motor aqui que faz o nosso corpo? Não. Quando a palavra de Deus diz coração, amados irmãos, não está dizendo desta bomba que bombeia o sangue em nosso corpo, não. Está dizendo além. Coração, amados irmãos, é aqui, ó. Quando a Bíblia diz coração, é com o coração que nós buscamos a Deus, é com entendimento. É dele que procedem as saídas das vidas. Então a Bíblia diz: vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E a Bíblia continua dizendo, amados irmãos, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Se os irmãos perceberem, a palavra hoje está escrita em letra maiúscula. Os irmãos notaram? Tem notado, irmão? É isso mesmo? É em letra maiúscula? Ok? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De quem está falando aqui, amados irmãos? É de Cristo. A Bíblia só fala de Cristo, amados irmãos. Do começo ao fim é só Cristo, somente Cristo. É por Cristo e em Cristo. E quando o Espírito Santo diz para a igreja hoje, dos dias atuais, se ouvides a sua voz, não endureçais os seus corações, para que não aconteça como foi com Israel. A Bíblia nos adverte e nos chama a atenção todos os dias, amados irmãos, para que o nosso coração não se aparte do Deus vivo e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Que o nosso coração esteja firmado sobre a rocha da sua palavra. Uma certa feita, o Senhor Jesus disse assim para os seus discípulos. Ele fez uma comparação. Já estou terminando aqui, queridos irmãos. Ele fez uma comparação de dois homens. Um que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele cavou e fundou os alicerces lá na rocha. E ele continua dizendo que veio os ventos, a tempestade, os rios e deram sobre aquela casa e ela não caiu. Mas houve um outro homem que edificou a sua casa não na rocha, mas sim na areia. E nós sabemos que uma edificação, amados irmãos, sobre uma areia, ela não prevalece e não permanece. Uma casa construída em uma rocha,
dificilmente ela será abalada. Ela não cairá. Mas uma casa que você faz sobre areia, essa casa está sujeita a cair. E a sua ruína, amados irmãos, é sem precedente. Quando Cristo falou isto, amados irmãos, ele estava dizendo à sua igreja. Quando nós lemos as parábolas do Senhor nos evangelhos, amados irmãos, está referindo-se a nós, sua igreja, está falando aos crentes. Quando ele falou daquelas 10 virgens, amados irmãos, ele estava fazendo uma comparação à igreja. Porque na igreja, amados irmãos, há 5 que são prudentes, porém há 5 que são tolas e imprudentes. Observe, amados irmãos, que o Senhor está dirigindo a sua igreja, não está dizendo ao mundo, está dizendo para a sua igreja. Para que, como o autor aos Hebreus escreveu no versículo 12 do capítulo 3, amados irmãos, para que não haja em nós um coração mau e infiel, para nos apartarmos do Senhor Deus vivo. Então, quando nós vemos ali, lemos nos evangelhos, ou nas epístolas, amados irmãos, ou lá no Antigo Testamento, Deus está falando com a sua igreja, com o seu povo. Deus não está falando com o mundo, Deus fala com a sua igreja. E através da sua igreja, Deus fala e anuncia para o mundo. Isto, amados irmãos, é a manifestação de Deus para a sua igreja. Porque através da sua igreja, amados irmãos, ele anuncia o evangelho da graça e da salvação para as nações, para as pessoas que estão lá fora. Assim como nós ouvimos e fomos alcançados pelo evangelho. Quando Deus me chamou, amados irmãos, é uma história muito longa. Deus me chamou do meio da idolatria, nos tirou do meio da idolatria, amados irmãos. Do meio da Babilônia. Do meio de um lugar idólatra, amados irmãos. Deus nos tirou de lá. E não foi, amados irmãos, um crente que entrou lá e pregou, não. O próprio Deus, amados irmãos, o Espírito de Deus, através da sua palavra, amados irmãos, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, amados irmãos. É pela palavra de Deus que nós somos libertos, é pela palavra de Deus que o homem e a mulher largam aquela vida de devassidão, de podridão, de imoralidade. É pela palavra de Deus, amados irmãos, que nós somos salvos. É pela palavra de Deus que ele pega a prostituta, que vende o seu corpo e faz dela uma nova criatura. Faz dela, amados irmãos, uma nova pessoa. E pega esta pessoa, amados irmãos, a torna santo e coloca neste mundo depravado novamente e mantém-a santa. Esse é o Deus vivo e verdadeiro, amados irmãos, que nos chamou das trevas para a sua verdadeira luz. Então guarde a palavra de Deus no teu coração, amados irmãos, para que você não venha a desviar-se, para que o teu coração não se aparte do Deus vivo e não venha, amados irmãos, aquilo que aconteceu com Israel lá no deserto. Por isso, o Espírito Santo clama nos últimos tempos: se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações.
Cristo te ama, ó igreja. Cristo por ti morreu, deu a sua vida pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, e vivo está, amados irmãos, para a nossa justificação. Então alegra o teu coração, alegra a tua alma, o teu espírito, amados irmãos, por ele ter ressuscitado. Porque se ele não tivera ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo em uma das cartas aos Coríntios, em vão seria a nossa esperança. Mas ele ressuscitou e vivo está, amados irmãos. E é a razão da nossa alegria, como hoje foi falado aqui. O Senhor Jesus disse: se guardares os meus mandamentos, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Porém, um salto à frente, ele disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Porém, antes de pedir, amados irmãos, requer que nós estejamos em Cristo e Cristo esteja em nós. Porque tem pessoas que estão na palavra, mas não estão em Cristo, e Cristo não está nele. Há uma diferença. Aí mais abaixo ele diz, amados irmãos, no Evangelho de João, para nós colocarmos uma vírgula aqui. Ele diz: olha, no mundo vós tereis aflições. No mundo vós tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo por nós, amados irmãos. Porque nós éramos insuficientes para vencermos este mundo. E ele venceu por nós e nos deu esta promessa e esperança. Então não te entregues, amados irmãos, a esses rudimentos do mundo e nem às suas paixões, mas se entregue ao autor da vida, aquele que desde o princípio, aleluia, pensou em você, pensou em nós, pensou em cada um, amados irmãos. Ele pensou. Ele não deu a sua vida em vão. Ele deu a sua vida para resgatar um povo seu, um povo especial. A igreja é especial, amados irmãos. A igreja é especial. Você é especial para Deus. Você tem que fazer parte de um povo que é zeloso, um povo que é, amados irmãos, cuidadoso com as coisas de Deus. Então guarde a palavra de Deus em teu coração. Medita nela dia e noite, como Deus disse para Josué. Medita nela dia e noite. Medita nela. Porque só ouvimos, amados irmãos, a palavra de Deus quando estamos aqui na igreja. Infelizmente. Em casa não lemos a Bíblia. Não fazemos este sacrifício de lermos a Bíblia. Mas a Bíblia é para ser lida, amados irmãos, e ser cumprida. Não é para ser somente ouvintes, mas é para praticá-la. Aquilo que o Senhor deixou escrito, amados irmãos, é para o nosso ensino, para o nosso bem. Então a pratiquemos, para que possamos entrar naqueles céus e naquela terra que Ele tem feito e criado para aqueles que o amam. Uma terra melhor do que aquela que Deus deu para Abraão, Isaque e Jacó, aqui neste mundo. Lá, amados irmãos, será tão glorioso, que ao primeiro encontro, amados irmãos, não teremos palavras para falar. Simplesmente nós vamos cair de joelhos diante do Rei dos Reis e aos seus pés o adorá-lo. Porque não sabemos falar. Não saberemos expressar
aquilo que está guardado e reservado lá na eternidade para aqueles que o amam. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus e que a sua palavra permaneça nos vossos corações, guardada, selada pelo Espírito Santo, para que pela palavra do Senhor nosso Deus, amados irmãos, possamos resistir esses dias maus aqui na terra e podemos estar naquele dia em pé diante do Filho de Deus e ele dizer: vinde, ó benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Não podemos, amados irmãos, de modo algum perder este foco, esta visão celestial. Deus abençoe, irmãos, em Cristo Jesus.